Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, a gente vai conversar nesse vídeo a respeito da preparação do Clube do Remo para o duelo decisivo no próximo domingo contra o CSA, fora de casa, valendo a permanência do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos também conversar a respeito de um problema que pode ocorrer aí na escalação azulina e como será que o Leão vem para esse jogo importante lá na capital alagoana. E o técnico Ricardo Carlá já pode ou não ser discutida a permanência dele no Clube do Remo? Vem com a gente. Bom, eu já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Deixe o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, tem muita gente esquecendo e eu peço encarecidamente aqui o like de vocês nesse vídeo. E esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. E a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Noite de decisão na Copa do Brasil, São Paulo contra Corinthians, Flamengo contra Grêmio. E claro, você pode profetizar utilizando sempre a facilidade da Bet dos brasileiros. Então é só pegar o celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bom, pessoal, bora conversar aqui a respeito dessa preparação do Clube do Remo para esse jogo, né, decisivo contra o CSA. Ainda vale a nossa permanência na Série C, já que a classificação ficou praticamente impossível aí para a próxima fase, né? Se o Remo quiser ainda sonhar com uma combinação quase impossível de classificação, né? Eu já dei minha opinião no vídeo de ontem sobre isso. Para mim é muito, muito difícil, quase impossível. O Remo terá que vencer seus 2 próximos confrontos e torcer para uma série de combinações de resultados darem certo para ele conseguir esse objetivo. Mas o primeiro jogo aí, né, desses 2 que restam, é contra o CSA fora de casa no próximo domingo às 4 da tarde, tá? A gente vai conversar muito ainda sobre o CSA nessa semana, trazer informações diretamente de Alagoas para vocês, mas nesse momento focar agora no Clube do Remo, que pode ter um desfoque importante para esse confronto, tá? Segundo o repórter Paulo Cachado da Rádio Clube, o Anderson Shoa, volante do Clube do Remo, sentiu umas dores ali no adutor da coxa e não treinou hoje, né? E pode ser dúvida para esse jogo de domingo. É verdade que ainda é quarta-feira, tem tempo para se recuperar, pode ser que ele entre no time, né, titular da equipe azulina, ele que fez muita falta lá em Manaus, como sempre, né, quando o Shoa não joga, ele faz muita falta, e aliás eu não consigo entender porque tem torcedor que não consegue gostar do Shoa, e vem volante pro Remo, sai volante e não chega um melhor que o Shoa, né? Infelizmente essa questão clínica, né, acabou atrapalhando ele nesse momento. Algumas vezes a questão de suspensão dele acabou tirando o de combate, mas sempre é um cara importante e dá esse equilíbrio, né, tanto defensivo quanto ofensivo. E se ele conseguir jogar, né, no próximo domingo contra o CSA, vai ser muito importante para a equipe azulina. Então o Remo ficaria assim com a provável escalação para esse jogo de domingo contra a equipe do CSA. Vinícius no gol, Lucas Marques, Diego Ivo e Ícaro, tá? Lembrando que o Diego Guerra está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Evandro, aí a primeira dúvida, né? Curuá ou o Shoa, se o Shoa ganhar condições, o Shoa volta. Claudinei, Richard Franco ou Rodriguinho e Claudinei, ou então o Rodriguinho ali jogando de novo pelo lado esquerdo do campo, ele que entrou no segundo tempo, né? O Renanzinho foi muito mal nesse jogo passado contra o Manaus, o Jean Silva também não fez um bom jogo, mas eu acredito que o trio de ataque será mantido para esse confronto aí contra o CSA, com o Renanzinho e também o Jean Silva e o Muriqui lá centralizado, apesar do Elton ter entrado, ter feito gol, tem essa questão física do Elton aí, de começar jogando, né? E fica aí uma arma para o segundo tempo, para o técnico Ricardo Carlá, ou escalar contra a equipe alagoana. Então, ainda é quarta-feira, tem tempo aí de trabalho até esse jogo de domingo, né? Para que o técnico remista defina a equipe titular para esse jogo importantíssimo
Se o Remo vencer, o Remo já elimina qualquer chance de rebaixamento. Claro, um pontinho lá importante também. Só não quero que o Remo chegue, né, com a faca no pescoço contra o Altos aqui, depois de Deus o livre perder esse jogo. Ficaria uma situação bem dramática, é isso que a gente não quer, né? Porque o Remo depender só dele é o grande problema. Foi assim em 2021 na Série B, foi assim no passado, quando ele lutava pela classificação, e esse ano contra o rebaixamento. Então o Remo precisa, né, já garantir a sua permanência nesse jogo de domingo, para que não tenha que secar os adversários aí na Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C que está bem nivelada por baixo, né, a gente tira pelo G8, tira também pelo meio da tabela e também pelas equipes que ainda estão lutando contra esse rebaixamento. Lembrando que Pouso Alegre e Altos do Piauí já foram rebaixados, faltam ainda 2 vagas aí para essa Série D, Deus o livre, né, do ano que vem. Galera, eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que vem tomando conta aí das redes sociais, dos grupos também, do Remo, no WhatsApp, né? E às vezes eu até leio lá no Chaves Remista também, sobre a renovação ou não de contrato com o técnico Ricardo Catalá. Tem muito torcedor já querendo que o Remo renove o contrato com o Catalá, tem outros querendo que ele saia do Remo já, que ele não tem um perfil. E assim, eu acho que ainda é cedo, né, para a gente falar sobre isso. Eu vou explicar por quê. Faltam apenas 2 jogos, é verdade, para acabar a Série C para o clube do Remo. Porque, como eu disse, bem complicado mesmo o Remo conseguir uma classificação, até pela pontuação que ele vai alcançar no máximo, né? 27 pontos, eu acho que é uma pontuação insuficiente para classificar. O Catalá teve um recorte interessante na competição, mas mesmo com esse recorde interessante, ele também cometeu erros, né? Como, por exemplo, aquela insistência ali com o Marcelo no time titular do Remo. O Remo perdeu muitos pontos importantes para equipes que estão diretamente na luta contra o rebaixamento, também na luta pela classificação. Se o Carlá tivesse, né, sido menos teimoso, tivesse sido mais coerente nas escalações, a gente com certeza estaria no mínimo ali no 10º lugar, ou 9º lugar, já beirando ali o G8, né? Ou estaria já lá entre os primeiros colocados da competição. Porque eu nem estou mais contando, acho que vocês também aí não estão mais contando aquele corte inicial de 4 rodadas que o Marcelo Cabo teve, que infelizmente nos fez muita falta. O Remo começou com 4 derrotas e restou 15 rodadas para fazer o milagre de uma pontuação e alcançar o objetivo. Ainda não alcançou o objetivo de não cair, muito menos de se classificar, tá? Mas eu acho cedo, não só por essa questão técnica aí do Catalá, mas de saber que a gente está vivendo um ano de eleição, né? E eu tenho certeza absoluta que os candidatos à presidência do Remo irão usar o cargo de treinador também como cabo eleitoral, como proposta de campanha para o ano que vem, tá? Tenho certeza que vai vir uma proposta para um treinador experiente, um treinador rodado, um treinador que tenha novas ideias também. Então, vários tipos de perfis serão tratados por cada candidato, né? Então, eu acho cedo ainda tratar de renovação de contrato, tendo essa questão da eleição chegando. O presidente Fábio Mendes aí já disse, né, que ele não vai concorrer à reeleição, que mesmo o estatuto dando uma brecha para ele, não vai querer concorrer. E aí fica a situação, né, de quem serão os candidatos para aí sim montar o planejamento, não só de renovação ou não com o treinador do Clube do Remo, como também de alguns atletas aí que estão com seus vínculos encerrando e outros que chegaram, foram bons reforços e podem ou não fazer parte do planejamento para o ano que vem. Porque eu acho que o Remo vai manter uma espinha dorsal do elenco para 2024, né? É complicado também porque o Remo vai encerrar as suas atividades no fim de agosto, tem ainda 3 ou 4 meses de futebol, muitos jogadores precisam se empregar também, continuar recebendo seus salários, né? Então tudo isso tem que ser resolvido. Mas, como eu disse, é ano de eleição. E eu não sei também se essa eliminação precoce do Remo na Série C vai fazer com que a eleição seja antecipada, para facilitar o planejamento para o ano que vem. Então tudo isso tem que ser colocado na balança, tá, pessoal? Na balança para uma situação ser resolvida para o ano que vem. Porque assim, o Catalá ele não conseguiu o objetivo dele, que era a classificação, está lutando ainda pelo objetivo de classificar e tem que ter essa questão definida pelo próximo presidente do perfil do técnico. Porque ele é um bom treinador, mas é um treinador que não tem muita rodagem. O Remo é o primeiro clube de massa que ele trabalha, né? Ele só teve trabalho ali praticamente pelo interior de São Paulo, com o Mirassol, com o Red Bull Bragantino, né? Então, não é aquele treinador cascudo que vai blindar o elenco, o vestiário de qualquer problema externo e vai fechar ali com o time e nada vai ultrapassar as 4 linhas.
Eu acho que ele não tem esse perfil. Para mim, o Carlos, ele mostrou esse ano que ele tem um perfil de treinador que trabalhe em clube organizado. Eu não digo nem só questão de massa também, mas um clube organizado, porque aqui no Remo não é organizado. Aqui no Remo, o cara não tem um respaldo para trabalhar de quem vem de cima. Qual é a confiança que o cara vai ter de chegar aqui, trabalhar, se tem curioso dentro do vestiário? Se tem gente se metendo lá no processo, gente que não entende nada de futebol se metendo, né? É por isso que muita gente compara hoje o Remo com o rival, porque tem o Hélio dos Anjos, que é um cara que blinda, né, o elenco do Paysandu lá, e a sua experiência fala mais alto, tanto é que ele foi muito cogitado por aqui, né, para treinar o Remo, porque o torcedor do Remo, ele gosta desse tipo de perfil. O último treinador que deu certo aqui, que foi o Bonamil, que conquistou o acesso em 2020, né, ele tinha esse perfil, de fechar ali com o elenco, de blindar o elenco de todos os problemas que vinham de fora. Deu certo, o Remo conseguiu ali o acesso em 2020. Depois veio outra passagem dele, não deu certo, vida que segue, né? Mas o torcedor do Remo, ele se acostumou a ver treinadores com esse perfil. Por quê? Justamente porque não tem diretoria competente. A diretoria atrapalha, né, mais do que ajuda. Então, aqui em Belém, enquanto não tiver uma SAF, enquanto não tiver o profissionalismo de verdade, vai ser vão ser nesses moldes, com um treinador cascudo, experiente, rodado, dando conta do recado, como se fosse um coordenador, como se fosse executivo e até às vezes como se fosse um presidente, já que o Remo hoje é um carro desgovernado em relação ao futebol. É isso, galera. Queria que vocês comentassem os assuntos, deixassem o like, se inscrevessem no canal, compartilhem com os seus amigos, tá? Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, estão desmotivados com o Remo, tristes com a situação que o Leão se meteu nesse ano mais uma vez. Mas enfim, se a gente parar de falar do Remo, né? Se a gente parar de dar o apoio, né? Onde vai parar o Remo, né? Enfim, muita coisa ainda pra gente conversar sobre essa Série C e, claro, sobre o futuro do Leão Azul Paraense. Um forte abraço, fiquem na paz, tamo junto. Valeu!